Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu faço a disciplina de circuitos digitais com o professor Capa Bianco na Unifesp e esse é o meu projeto final para a matéria. O meu projeto final é uma dispensa de remédio para pessoas com dificuldade de memória ou idosos e pessoas com deficiência. Ela é uma dispensa que ela pode ser configurado os horários para serem disponíveis os remédios. Ela possui um alarme e um sensor para caso a pessoa pegue o remédio. Então ela funciona da seguinte forma: primeiro é pré-configurado um horário para cada remédio, um horário para ele ficar disponível e o dia da semana que ele vai ficar disponível. Esse remédio no horário, por exemplo, você configura um remédio para as 23h45, como está no display aqui. Ele vai ser liberado na dispensa, vai soar um alarme por 1 minuto e caso a pessoa pegue o remédio, ela tem até 1 hora para pegar o remédio, que é uma pré-configurada. Ela tem disponível o remédio por 1 hora e caso ela pegue o remédio, a dispensa é fechada e ela não pode mais pegar nenhum remédio. Ela pode soar um alarme ou sonoro ou um alarme a partir da saída dela. Então, poderia ser, por exemplo, utilizado uma pulseira vibratória para alguém que tenha problemas auditivos ou algo assim. O intuito era facilitar pessoas que são cuidadoras de idosos também, porque muitas vezes a pessoa não consegue tomar o remédio na hora certa e caso ela se esqueça ou pegue o remédio errado, isso poderia dar muitos problemas, né? E no caso da dispensa, ela só liberaria o remédio que ele tem que ser tomado na hora e ele só fica disponível por 1 hora, então a pessoa não tem acesso ao remédio posteriormente. A pré-configuração pode ser feita pelos botões e os displays aqui, né, como está no meu protótipo. E ela pode ser primeiramente configurado o relógio e também os dias da semana. E configurado os alarmes de cada remédio com as datas que eles precisam ser tomados. O meu circuito está desse jeito. Eu não consegui implementar com o display de 7 segmentos, porque o programa que eu utilizo, né, o Edit Panda, ele precisava compilar, eu tive alguns problemas para compilar. Então eu deixei no circuito do jeito que está aqui dessa forma. Eu separei aqui a parte do relógio, e aqui a parte do relógio e aqui a parte dos alarmes, né? Aqui estão os LEDs de cada dispensa e os alarmes aqui, que também pode ser trocado, por exemplo, por um buzzer, que seria mais apropriado, né? E, é, e ele funciona da seguinte forma, né? Você configura cada remédio aqui, tem um seletor para você selecionar cada alarme. Então, por exemplo, eu quero que o remédio 2 seja tomado de segunda a sexta. Então, selecionamos aqui de segunda a sexta. Selecionamos também caso o relógio seja tomado no horário da manhã ou da tarde. É um relógio de 12 horas. E aqui podemos configurar o horário que ele será tomado. Vou dar um clear aqui no sistema. Aqui somamos aqui o alarme. Eu vou colocar 1 hora aqui, vou escolher o alarme 1 pra gente ver como vai ficar. 1h10. Vamos ver se ele vai soar. Segunda-feira. Aqui ele soou o alarme, né? E ele vai vibrar o alarme aqui por 1 minuto. O alarme ele vai soar por 1 minuto e a dispensa vai ficar aberta por 1 hora, né? Como eu havia falado. Caso passe 1 minuto, o alarme vai parar de soar, a dispensa continua disponível até a pessoa pegar o remédio. A pessoa clicou em pegou, aí a dispensa é fechada e não é mais disponível o remédio para ela. Os dias podem ser selecionados pelos dias aqui, os dias da semana, e os dias podem ser configurados aqui do relógio, né, com a data atual, segunda a domingo, da mesma forma que seria no relógio comum. Eu vou explicar agora como funciona o circuito. Não foi bem, a memória ela funciona,
o relógio ele funciona da seguinte forma. Basicamente são esses módulos, e eles são módulos que funcionam da seguinte forma. Ele possui um clock, esse primeiro clock que é esse primeiro módulo que é o dos segundos, e ele começa com o 0, né, e ele pode ser pré-configurado. Essas caixas aqui são o armazenamento do relógio anterior. Então, inicialmente, vamos supor que começou o relógio do 0, essas memórias vão estar em 0, elas vão ser somadas com o clock, que é junto desse, aqui nesse somador, e de 6 bits, ela vai ser somada a 1 e vai ser armazenada nessa memória. Posteriormente, essas memórias aqui vão passar as informações dela para as próximas, e vai ser esse ciclo, né? Ele vai continuar somando 1 indefinidamente. Basicamente é um contador. E todos esses módulos são os mesmos módulos, né? Os segundos, eles somam 60 até 59, de 0 a 59, e quando eles somam até 59, o de minutos soma 1. E então, fechou 59, soma 1 no minutos e 0 dos segundos. E assim para todos os módulos. Então temos o módulo de horas, que assim que soma 60 minutos, ele soma 1 hora. E o módulo de minutos aqui, ele soma daquela forma, né? E eu separei o relógio para facilitar a programação. Eu separei ele com as dezenas dos minutos e as unidades dos minutos, assim como as dezenas dos segundos e as unidades dos segundos. Basicamente, eu fiz dessa forma para não ter a necessidade de fazer um display, um controlador de display com 60 possibilidades, né? Esse daqui me reduziu para apenas 10 mais 6 dá 16 possibilidades, né? Que é da unidades dá até de 0 a 9 e da dezena dá de 0 a 6. Então são 17 possibilidades. 17. 10 mais 7, 17. Então, a única que eu mantive com um módulo só foi das horas, que eu mantive que eu fiz ela com 12, que ela soma até 12. Então o display dela tem apenas 12 unidades, né, como pode ver aqui. Então as unidades, dos minutos, ela tem a unidade, um módulo que soma de 1 em 1. Das dezenas, ele soma, assim que chega a 9 aqui, soma 1 nas dezenas. E assim que soma 6, 5 e 9, ele compara, né, o 5 e o 9. Assim que ele chega no 60, ele soma 1 nas horas. Basicamente, esse é o circuito do relógio. Agora eu vou falar um pouquinho do circuito dos alarmes. Desculpa. Agora eu vou falar um pouco o circuito dos dias da semana. Os dias da semana basicamente funcionam com o quê? O contador de horas soma 24 horas nesse contador aqui. Ele soma as 24 horas aqui, e assim que fecha 24 horas, ele soma um dia da semana. E aqui eu tenho também um controlador, porque eu utilizei o circuito aqui com apenas um botão para selecionar os dias da semana. Então ele tem só um botão para selecionar os dias, e esse aqui é o controlador dele, que é basicamente um contador que conta até de 0 a 7, de 0 a 6. E aqui ele decodifica, né, o display. Basicamente, esse é o circuito dos dias da semana. Aqui o módulo do AMPM. Basicamente é um flip-flop SR, um SR flip-flop, com as entradas de 7 ligadas no relógio, com um botão para ligar para deixar a entrada alta, e a entrada 7 e reset para deixar a entrada baixa. Então sempre que você clica no AM vai deixar a entrada alta, clica no PM vai deixar a entrada baixa. Dessa forma eu controlo o circuito de AM/PM. Bem, esse é o circuito do relógio básico, basicamente. Não fica mais complicado que isso. E agora temos o circuito do alarme. Vamos para o circuito do alarme aqui. Vamos entrar aqui.
O circuito do alarme, ele é um pouco mais simples. O que eu fiz foi, existem alguns contadores aqui, né? Um contador de 12, um contador de 6, o contador de 12 é para as horas, o contador de 6 é a dezena de minutos e o contador de 10 é a unidade de minutos. Então, quando você configura o relógio naqueles botões de configuração, você basicamente soma no contador e posteriormente é feito que aqui nessas entradas aqui tenha as informações do relógio. E, por exemplo, aqui nesse comparador, ele vai comparar as. Deixa eu seguir aqui. Esses comparadores aqui, 10 minutos, minutos e horas. Eles vão comparar as informações do relógio com as informações dos alarmes. E quando tiver essas informações prontas, por exemplo, aqui eu configurei para 12 horas. E aqui tiver 0 minutos, 0, 10 minutos e 12 nas horas, aí nós teremos o alarme vai soar aqui, ele vai lançar aqui essa saída vai ficar alta, né, a do alarme, e a dispensa também. Aí aqui nesse alarme também está embutida a parte da dispensa. Deixa só eu conferir aqui. Qual parte? Aqui. A dispensa ela funciona da seguinte forma: ela vai somar, cada vez que passar um minuto no relógio, ela vai somar um minuto aqui nesse contador de 60. E assim que der 60 minutos, ele vai configurar, ele vai desligar a dispensa nesse flip-flop SR. O alarme, ele vai. Deixa eu só conferir aqui onde está o alarme para mostrar. Aqui. O alarme ele vai funcionar por apenas um minuto, né? Esse contador, quando ele somar um minuto aqui, ele vai desligar o alarme. Eu vou falar um pouco agora da troca do alarme. Ela é feita da seguinte forma: são 3 alarmes, 0, 1 e 2, e esses alarmes são controlados pelos mesmos botões, né? E essa parte, além de mostrar todos no mesmo display. Eu utilizei vários MUX e DMUX, né, para eu poder selecionar essas entradas e saídas. E cada MUX aqui, nos MUX, a entrada de cada MUX ela tem um código de cada alarme. Então, por exemplo, esse daqui é 00, esse é 01, esse é 11 e esse é 01. Ou seja, quando eu utilizar o 0 e o 1 nesse MUX, ele vai nesse demux, desculpa, ele vai configurar esse alarme. E o demux também. O demux é a mesma função, só que ao invés de de você ter uma entrada e várias saídas, você vai ter várias entradas e uma saída só. E esse daqui vai ser a parte do display, o outro vai ser a das entradas. Essa parte do display também ela está aqui em cada alarme tem o código para utilizar cada alarme. Então, por exemplo, esse alarme aqui vai ser 00. Então, quando tiver 00, tiver entrada baixa nesse alarme, você vai poder configurar nesses demux, quando tiver as entradas baixas nesse demux, você vai conseguir configurar esse relógio. E basicamente essa é a configuração do relógio, né? E a última informação sobre do alarme. E a última informação do alarme vai ser a configuração dos dias, né, da semana. Eu utilizei essa caixinha aqui que ela guarda as informações e basicamente ela funciona como? Tem um contador que conta de 0 a 1. Então ele conta 0, 1, 0, 1. E o que ele faz? Quando você clica nele uma vez, ele liga o LED. Quando você clica de novo, ele desliga. E o que acontece? Esse alarme ele ficou desse jeito para poder selecionar cada dia de forma diferente, porque quando eu estava utilizando no protótipo eu utilizei uma chave e nesse eu pude guardar a informação sem a necessidade de deixar a chave ligada. Eu posso só clicar no botão e trocar o
o alarme aqui, por exemplo. Eu coloco segunda, terça e quarta. E eu mudo. E quando você voltar, vai continuar a mesma informação que estava, porque ele está salvo na memória. Basicamente, essa é a parte de selecionar os dias da semana, né? Aqui eu tenho só o controlador do display que está aqui. É um contador de 3, né? Que ele conta de 0 até 3, de 0 até 2. E o controlador de display que vai mostrar as informações desse contador aqui em número. E esse botão aqui ele está ligado ao contador. Enfim, esse é o meu projeto. Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Obrigado e até a próxima.